sou Maíra Poubel, professora de História. E a gente vai ver agora no explicador virtual sobre o governo de Dutra. O governo do Dutra vai marcar o início do que é conhecido como período populista no Brasil, onde você tem uma série de presidentes, que vão, durante o seu período que está governando, fazer medidas para tentar se aproximar, vamos dizer assim, do povo, medidas populistas. Você tem aqui em 46 o fim da Era Vargas, quando Vargas sai. E aí depois você tem Dutra, você tem o retorno de Vargas, você tem Juscelino Kubitschek, você tem Jânio Quadros e depois você tem o Jango, o João Goulart. Acabando aqui o período do populismo, porque depois é implantada a ditadura militar. Esse período, olha esse esqueminha aqui e tenta gravar. Porque assim, às vezes pergunta quais são os presidentes populistas. E aí você vai... Porque às vezes você fala assim, ué, mas o Vargas... Se me perguntar quais foram os presidentes que fizeram uma ditadura, eu posso botar Vargas? Pode. E se perguntar populista, pode botar Vargas? Pode. Vargas teve vários processos durante o poder dele. Nesse período aqui, ele está dentro desses conceitos do populismo. Então, Dutra, Vargas, JK, Jânio Quadros, JG. Tem esse finalzinho aqui, é meio... Eu usava de macetinho, que é assim, JK, JQ, JG. Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros, João Goulart. Travou? JK, JQ, JG. Isso daí é fácil, para você, quando fizer prova, não errar qual a sequência. Mas quando a gente for explicando os outros, eu vou sempre lembrando a vocês sobre essas siglas para você não confundir. Tem gente que fala assim, mas Jânio Quadros veio antes ou depois do João Goulart? E aí, não, pega essa sequência aí que você não esquece. Bom, Dutra. Eleito graças à base política formada por Getúlio Vargas, Eurico Dutra foi o primeiro presidente eleito pelo povo pelo voto direto. Ele foi uma aliança do PSD com o PTB. Então você pega a base política de Getúlio Vargas, você pega quem estava apoiando Getúlio Vargas e entra aqui o Dutra. Então você vê que o Vargas está no poder, mas assim, não sai definitivamente. Ele não sai e fica perdido politicamente. Não. Quem ele põe, quem estava, de acordo com a base política dele, ainda se mantém no poder. Ele tem algumas, assim, o governo Dutra, se você pensar um resumo, ele é muito conhecido pelas coisas, tipo, proibição dos jogos de azar e dos cassinos. Então, assim, algumas questões até de moralidade, ele tinha uma preocupação com moralidade, de não poder beijar na boca nas praças, umas coisas assim que foge à questão política, foge à questão econômica, mas quando você fala do governo Dutra vem muito forte. Tem o alinhamento à política norte-americana. Ele faz uma constituição, promulga em 1946, e durante o governo dele são adotadas medidas que vão visando a modernização das instituições políticas e administrativas. O grande feito, o grande projeto feito durante o governo do Dutra é o Plano SALT, que priorizava as áreas de saúde, alimentação, transporte e energia. Bom, aí a gente tem a Assembleia Constituinte. O que é a Assembleia Constituinte? Reunião de pessoas que estão ali com o objetivo de fazer uma Constituição. Porque até então a Constituição que estava valendo era aquela Constituição lá, polaca de Vargas, aquela Constituição autoritária que estava se querendo restabelecer a democracia de vez. Internamente o Dutra então tem como primeira grande ação uma convocação dessa Assembleia Constituinte para poder discutir quais leis, enfim, como que seria essa Constituição. Ela foi oficializada em 1946 e determinava a autonomia, de novo, dos três poderes, a questão democrática, e realização de eleições diretas para os cargos executivos e legislativos estaduais, municipais e federais. Então o Brasil estava voltando à democracia, estava saindo daquele período que Vargas estabeleceu com o Estado Novo. Essa Constituição também, ela integrava alguns aspectos do liberalismo com o conservadorismo, Principalmente assim, o liberalismo econômico com o conservadorismo político.
você tem o restabelecimento da independência dos poderes, né? Você não tem agora o executivo acima de nenhum. Você tem executivo, judiciário e legislativo independentes. Um voto secreto e universal, excluindo-se aquelas pessoas que ficam analfabetos, soldados e cabos, ou seja, patentes baixas. O voto feminino foi mantido e a idade mínima reduzida para 18 anos de idade. Você agora ali tem um mandato presidencial de 5 anos. Os sindicatos são atrelados. Atrelados ao quê? Ao Estado. Com isso acaba tendo umas restrições à greve. Você tem a garantia de liberdades individuais, além da liberdade de imprensa. Então, assim, tem alguns aspectos que ainda são um pouco mais conservadores, mas você também tem ainda o liberalismo. Você tem a combinação desses dois fatores aqui nessa Constituição. Nos aspectos econômicos, se você pensar pelo lado da economia, o país estava reconquistando o nível de importação na medida em que as grandes nações industrializadas retomavam o antigo ritmo de produção. Então você teve por um tempo, né, o mundo vivendo. Primeiro você tem a crise de 30, lá atrás. Depois você tem a guerra. E aí na guerra a produção mundial fica um pouco abalada por causa desses esforços de guerra. Aqui você já está tendo uma retomada. Sendo o mercado consumidor de grande interesse, o Brasil absorveu uma significativa quantidade de bens de consumo, principalmente dos Estados Unidos. Em pouco tempo, as reservas cambiais do país foram diminuindo, a indústria nacional desacelerou e a dívida externa voltou a crescer. E aí, então, o governo do Dutra também foi marcado por uma grande importação, ou seja, comprou-se várias coisas dos Estados Unidos, tipo, assim, vamos dar alguns exemplos? Compraram-se, né, a história nos diz que foi importado, por exemplo, aqueles patinetes de gelo, sabe? Aquilo para você poder esquiar. Só que no Brasil não tem neve, né? Também fala-se muito da quantidade de ioiôs que foram comprados dos Estados Unidos, que teria sido assim uma quantidade absurda. Além disso, aparelhos de televisão. Aí você pensa, nossa, que bacana, a televisão é legal. Mas não tinha nenhuma emissora, gente. Não tinha nada para transmitir na televisão. Então foi só comprado aparelho mesmo. Isso foi fazendo com que a reserva de dinheiro do Brasil fosse ficando... Tinha uma charge de jornal que era muito conhecida, que é Dutra é uma besta. Na verdade, falando dessas questões, né, de você pegar, às vezes, aspectos moralizadores, por exemplo, proibição da rinha de galo, né, aquelas brigas de galo, proibição, queriam falar também sobre roupas que eram usadas, comportamentos, isso de um lado, e do outro você compra coisas que não tem o menor sentido de comprar no Brasil. Isso aí foi esvaziando as reservas nacionais. Observando o agravamento dos problemas econômicos do país, Dutra adotou medidas que facilitavam a importação de combustíveis e maquinária industrial para o país. Então, para tentar ver se a economia mundial melhora, a economia do Brasil melhora, porque assim, se você vai e importa um monte de coisa dos Estados Unidos, que já tinha uma indústria estabelecida, né, já estava avante nisso, muitas vezes com preço mais barato ou em qualidade maior do que o que tinha nas indústrias nacionais. Isso vai causando um desaceleramento da indústria brasileira. Então, nesses aspectos, assim, nesse primeiro aspecto que você tem do governo Dutra, você pode apontar a questão do descontentamento dos trabalhadores, e aí entra também, por exemplo, os sindicatos. Como que você vai atrelando o sindicato ao Estado, como que você reprime ou não a greve. Você tem o liberalismo econômico. Enquanto Vargas, ele é assim, a economia, o Estado está atuando na economia, você tem aqui mais o liberalismo econômico, que é o quê? Você não fica, é um Estado mais ausente na questão da economia, entra mais a questão da lei do mercado, né? Vamos pensar em Adam Smith, a economia, uma mão invisível que regula. Então aqui você tem a volta do liberalismo econômico, você tem o arroxo salarial, né, a diminuição do salário, você segura mais o aumento do salário mínimo, o aumento dos salários, para conseguir de alguma forma aumentar a economia. Facilidade para as importações, então tem essa grande quantidade de importação de produto, principalmente dos Estados Unidos, e alguns produtos assim bem questionáveis sobre a utilidade e importância deles. Isso vai causar um esgotamento das reservas financeiras. Você gasta muito dinheiro, muito dólar, né, muita moeda,
importando as coisas, o que vai fazer com que as reservas brasileiras fiquem esgotadas. Isso causa também uma retração na indústria nacional, porque se você está comprando muito de fora, você não está valorizando o que tem dentro, e aí vai dificultando mais as condições. Causa também um endividamento do Brasil. Quando você compra muito, você se endivida. Uma balança comercial favorável é qual? Aquela onde você vende mais do que compra, você exporta mais do que importa. E aqui estava numa época de muitas importações. Em 45 você vê o intervencionismo estatal, o Estado de fato intervindo e regulando nessas questões econômicas. Vamos ficando por aqui.